formação da roça rendeu. Olha, quem diria que os fãs de Dudu estão aí extasiados, emocionados, porque ele deu uma bela balançada. Vou comentar o porquê depois, que eu acho que tem um motivo aí, tem uma fala da Galisteu que acendeu um fogo nele, digamos assim. Até a Maria apareceu, gente, eu tô um pouco chocado. Então bora comentar e falar da Fazenda. Começando pelo poder do Lampião, indo direto pra roça, sem mais delongas, sem perder tempo, porque tem muita coisa pra falar. A Tamires ficou com poder branco e deu laranja pro Toninho. Eu tava me perguntando, logo quando ela ganhou o Lampião e antes, pra quem raios ela ia dar esse poder, porque o momento da Tamires no jogo é um momento muito estranho. Ela tá falando com as meninas, ela ainda fala com o Dudu, mas ela reclamou dele, ela falou que ela não jogava, apesar dela falar com as meninas. Ela falou pro Wallace, por exemplo, naquele dia onde ele tava se explicando pra ela sobre ter torcido pra Rayane e tal, ela falou de novo que ela só jogava com o Dudu, só que se estranhou com ele depois. Então eu fiquei pensando, pra quem que essa mulher ia dar o poder? Aí ela deu pro Toninho e eu fiquei, gente, e logo laranja. Eu fiquei, caramba, eu achei que o poder branco tinha alguma coisa muito interessante pra ela ter dado o laranja, justo o laranja, que tinha era um poder bom pro Toninho. Mas eu falei, não sei se tem como criticar ela, porque ela realmente tá num momento esquisito no jogo em termos de alianças e tal. A fazendeira Saori, de quem tá vendo os vídeos aí, sabe que eu tô com muito ranço, então pra pegar o que ela falou foi complicado. Ela indicou Wallace, sem muita surpresa aqui. Ela diz que ele é palestrinha, que pega o que se fala e distorce, quer militar em cima de muito assunto quando não tem contexto, que cresce pra cima de mulher e quando é com homem a conversa é diferente. E aí ela falou que ele quase saiu na porrada com Shaya, e eu fiquei tipo, isso que tu acabou de falar, de que ele quase saiu na porrada com Shaya, contradiz o que ela falou antes, de que ele só crescia pra cima de mulher. Tipo, tá falando que o cara quase saiu na porrada com um homem, e aí falou antes que ele só cresce pra cima de mulher. Tipo, qual o sentido? Ela podia ter deixado essa frase de fora. Que ela quis dizer que depois eles pediram desculpas um pro outro, eles se deram bem. Mas a maioria das pessoas faz isso, sabe? Ou quando um conflito chega no fim, ou quando eles querem resolver, não fez sentido, enfim. Que ele enfiou o dedo e foi pra cima dela e da Carol, na dinâmica, não sei o quê. Foi pra cima delas com cara de psicopata. Pra cima da Carol e dela. Que usa frases fortes como vou te perseguir, vou te caçar. Diz que ele não se isola e não interage. Que tá apagado. Falou que não veio pelo prêmio. Que ele disse que ele não veio pelo prêmio, que 2 milhões ele fazia lá fora e veio pela visibilidade. Eu não lembro de ter visto ele ter dito isso em momento nenhum. Até ele tava comentando com o Toninho e com o Creu, eu acho, depois. E ele falou que o que ele disse é que ele não ia fazer coisas que elas estavam fazendo, principalmente a Carol, porque pelo dinheiro, porque 2 milhões ele conseguiria construir ao longo da carreira dele, ao longo da vida dele. Lá fora, tipo, como quem diz, dinheiro a gente faz lá fora. Tipo, não vou me rebaixar o que as pessoas estão fazendo aqui dentro. Foi mais ou menos isso que eu entendi. Então, ela quis colocar ali como se ele tivesse feito a Gabiri lá na primeira semana. Tipo, eu não vim pelo dinheiro. E não foi bem assim. Aí ele disse que ela mente demais, desmentiu essa fala de que ele não veio pelo dinheiro, nunca perseguiu mulher nenhuma, que aí, pô, Wallace, é um pouco complicado. Eu não acho que perseguir seja a palavra, mas como eu falei, ele é muito passivo-agressivo e o tom que ele fala com as mulheres às vezes é totalmente desnecessário. Eu não acho que perseguir seja bem a palavra. E que elas sempre ficam de picuinha, debochando dele e tal, que ele tá leve e quer ver o que o Brasil tem a dizer sobre isso. Olha, eu, se fosse ele, não queria ver o que o Brasil tem a dizer sobre isso. Que a situação tá feia, ele só tem uma chance de ficar e ela nem é tão grande assim. Mas vamos falar disso depois. Aí começou a votação dos peões, a Rayane votou na Duda, disse que era um voto estratégico, a Duda disse que esperava que fossem mudar a estratégia. E não votar nela de novo porque eles fizeram isso na semana passada. E nesse momento eu fiquei, pois é, Duda, eu também esperava que eles fossem mudar, mas gente burra. O Dudu votou na Maria, disse que no começo ele pediu pro Fabiano citar uma lista de plantas, eu dei risada nessa hora, e realmente aconteceu isso. Quando ele foi fazendeiro e o Fabiano citou e esqueceu da Maria. E aí disse que o Dudu olhou pra ele e falou, pois é, justamente por isso que você esqueceu da Maria, porque ela é tão planta. E daí ele disse que usou isso no apontamento, falou pra ela até como uma forma de alerta ali, só que ela meio que não mudou durante um bom ponto do jogo,
que ela defendia pautas importantes, tipo, fazendo referência ao feminismo dela ali e tal. E mesmo assim ficou com o Matheus, que diz que usa uma mulher e que teve atitudes controversas lá dentro. A Maria diz que se envolver amorosamente ali é muito sério e que o Matheus contou uma história pra ela. A história é essa que ela só vai saber se é aquilo de fato ou não quando ela sair. Spoiler, não é. Diz que o Dudu não tem coragem de fazer os apontamentos no cara a cara e durante o tempo que eles estão ali na convivência, e ele só faz no ao vivo por VT. Ela não disse que era por VT, mas basicamente ela quis dizer isso. Nesse ponto, ela tem aí uma questão realmente, porque o Dudu ele só fala no ao vivo, tipo, no dia a dia, quando estão acontecendo ali as tretas, as brigas e tal, ele não fala na cara da pessoa. É uma coisa que tem sido bem criticado por uma parte da galera aqui fora. A Tamires voltou na Maria, diz que ela, Tamires, foi a primeira pessoa que abraçou a Maria quando o Matheus saiu, para confortar ela, e esperava que ela fosse recalcular a rota, porque quando as pessoas, seus aliados saem, geralmente é isso que se faz. Só que isso não aconteceu e que por isso ela já podia sair para se reunir com o grupo dela lá fora. Que a Maria joga piadinha e paga de santa quando tá com a turma dela. A Maria tem uns debochezinhos mesmo quando tava com o grupo, mas eu acho que a galera dá uma exagerada também, como tipo, meu Deus, ela fosse uma pessoa super debochada igual a Carol, por exemplo. E, ai, Tamires, assim, uma coisa que me incomoda muito na Tamires, por exemplo, nesse discurso, a Tamires é uma pessoa que cuspiu na cara da Maria, a troco de nada. Tipo, a Maria nem é uma das pessoas que mais briga calmo lá dentro. E agora ela quer reclamar de piadinha e sei lá eu mais o quê. Tipo, mulher te situa. Eu acho que a Tamires tá toda perdida no jogo nesse momento. O Toninho votou na Duda, daquele jeito dele, enrolou, 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 falando do Creu. Ele falou do, tipo, gente, ele falou do Creu, tipo, o que tinha a ver? Até a Adriane, depois que ele disse que vota na Duda, pergunta pra ele, tá, mas não tem nenhum motivo pro voto? E ele falou, não. Toninha é um caso sem solução, assim, nessa questão dos votos. Ele me tira umas risadas às vezes no dia a dia, no sentido de que, rindo dele, no caso, não com ele. No sentido de que ele é muito delusional e ele acha que ele tá abafando aqui fora e o Brasil tira quem ele quiser. Então, esses surtos dele me tiram uma risada, mas ele é horrível na hora do voto e não acrescenta muito pro jogo. Então, é triste. A Maria votou na Duda, disse que não queria votar nela, porque ela tá convivendo bem, que o voto dela ia ser seria na Tamires se tivesse como. Mas como ela mesma acabou recebendo muitos votos, então ela vai precisar votar nela estrategicamente. A Duda aceitou de boa o voto e eu achei a Maria coerente aqui. Tipo, ela falou que foi uma sabonetada o voto dela e eu não achei. Eu acho que é um voto de defesa. Se você tá. Vocês estão votando, vocês sabem que vão votar na Duda, que um grupo vai nela, então você tem que ir junto porque você tá sendo votado. Tipo, não tem muito o que fazer. Mesquita votou na Maria, Mesquita disse que de longe, longe dele, que ele não foi lá para ser professor de ninguém e nem dar lição de moral apontar para alguém nesse sentido. Só que achava incoerente ela defender as pautas que ela defende e ter continuado com o Matheus, mesmo depois dele ter dito que estava usando a Duda para jogo. E a Maria se defendeu do mesmo jeito que ela se defendeu do outro voto que citou isso também. A Kate votou na Maria, voto não ia ser nela, mas é estratégico. E ela disse que o fato da Maria ter citado ela no apontamento incomodou ela, porque ela não citou ela e não fez isso com ela. Ah, Kate, próximo. O Valério votou na Duda, disse que o jogo afunilou e que gostaria de votar em outra pessoa, porque até agora ele é o que mais votou na Duda, isso é verdade. Mas como hoje o combinado era de votar nela, não tem como. A Duda votou na Maria, disse que tá triste com o voto e tá votando em uma pessoa que tá gostando de conversar e sempre deu abertura para ela. Que fica triste dela não ser valorizada pelo grupo dela. É uma menina esforçada, inteligente, sempre dá um show no ao vivo, mas precisa votar nela até porque as duas eram as únicas pessoas sendo votadas ali. Achei coerente, assim, da Duda, mas a termos de público aqui fora, eu não sei até onde essa boa relação dela com a Maria pode ajudar muito ela, sinceramente. Tipo, por causa da galera do Dudu, basicamente. Então, tipo, vai ficar aquela coisa, tipo, ela está junto de Rayane e Maria, sendo que não é exatamente isso que tá acontecendo. Ela tá próxima da Maria, realmente. As duas já combinaram ali de se ajudar na prova, caso seja uma prova que tem uma dinâmica 2 contra 1, mas não sei se é bom pra ela. O Creu votou na Duda, disse que eles resolveram os mal entendidos entre eles, mas que ele tinha que votar nela porque era combinado. E foi isso que ele quis dizer, basicamente resumindo ali. Carol votou na Maria, e aí é outra pessoa que eu não suporto mais ouvir a voz da Carol. Tá me irritando, então pra pegar o voto dela, assim, eu tive que fazer um grande exercício de força, garra e paciência.
Ela fez um discursinho chato falando dela no começo, e eu, ai, cala a boca. Ela acha o jogo dela morno e chato, sempre jogou piadinha quando tava com o grupo dela, que é uma hipócrita, pega uma coisa e não pratica isso. O que é muito engraçado vindo da Carol, que é uma pessoa que também, como bem pontuaram lá dentro, eu acho que o Creu falou isso, ela vive falando de Deus e as palavras mais menos associadas com Deus possíveis saem daquela boca. Eu tô com muito ranço da Carol, eu não vejo a hora dela ser eliminada. A Maria respondeu que o voto dela era mais que esperado, que foi a pessoa que mais tirou ela da zona de conforto, que espanta ela, a Maria no caso, a Carol colocar o dedo na ferida, falar de colocar o dedo na ferida, porque a Carol falou disso no discursão dela também, no voto, sendo que a Carol é a pessoa que justamente mais coloca o dedo na ferida de todo mundo, não só coloca o dedo, como joga álcool, espeta, enfim, faz coisas muito piores, realmente. E depois tem um bate-boca entre elas, porque a Carol nunca sabe a hora de parar. É sempre que querendo dar o show dela, em tudo ela leva pra esse lugar. Já tá insuportável. Eu achei muito bem pontuado a fala da Maria, porque realmente a Carol é extremamente hipócrita. Ela sempre faz um circo e uma algazarra e não tem mais repertório pra fazer isso. Sempre colocando o dedo na ferida dos outros e quando alguém faz alguma coisa com ela, é o maior circo do mundo. É ridículo. O Alas votou na Duda, surpreendeu muito ele, ela chegar ali falando de estratégia, que só viu ela beijando o Matheus e depois Mesquita. Ele não tá ajudando muito a causa dele com esse justificativa de voto. 2 vezes ele viu ela votando por votar só pra se salvar. E aí eu fiquei, o Wallace, tipo, se ela não votar pra se salvar, ela vai votar pelo quê? Tipo, ai, pelo amor de Deus. Aí depois começa de novo, como sempre, porque quem se enfia? Carol. Nunca sabe a hora de parar de encher o saco. Tipo, meu Deus. O Fabiano votou na Maria, foi a última pessoa a votar e o Fabiano não fala não tem nem o que se comentar do voto deste homem. Tipo, é alguém que tá ali. Nesses últimos dias, inclusive, ele tem dormido mais do que nunca. Então, eu espero que ele caia nessa dinâmica de segunda e vá embora, porque, nossa senhora, já passou do tempo. É aí que vem o grande momento dessa formação da roça, que é a hora que a Maria puxa o Dudu, e aqui eu abro um parênteses para. A princípio, ela puxaria a Kate, o que pra mim ia ser o mais ideal pra ela fazer no final das contas, porque eu acho que ela tinha muito mais chance de ficar. Aqui, quem sabe, ela esteja um pouco ameaçada. Mas. Num dos cenários ali, caso Dudu ganhe a roça. Mas o Creu de tarde teve uma conversa com ela e aí ele veio com toda aquela verborragia dele, toda aquela falta de bom senso, de visão de jogo. Dele fala, na verdade, tipo, depois eu vou falar porque eu não acho que é tão falta de visão de jogo assim. Ele falou que o Dudu tá muito queimado lá fora, entrou muito queimado, ninguém gostava dele, ele não foi pra roça ainda, não teve resposta. Eles não sabem como que ele tá, então o que eles sabiam dele é que ele estava queimado lá fora até então. É uma pessoa que não vai pro jogo, que se esconde, que arma estratégia para não ir, coloca os aliados no fogo, tudo isso nas palavras do Creu. Então ele convenceu a Maria a não puxar a Kate e puxar ele. Maria foi convencida por esse discurso. E aí ela acabou puxando o Dudu, abre aspas para Maria. Vamos ver se a audiência vai continuar com o cara, que é o cabeça, que faz maldades. Maldades como pegar o desodorante pra dar pra alguém pra jogar na cara de alguém, como fala pra amiga. Vai lá, faz um barraco, é só hora de aparecer. E o Dudu rebateu ela falando. Eu tive culhão de colocar o Fernando, que agrediu ela na roça. Abre aspas pra Maria de novo. Até tentei tirar ele da roça, mas ele falou que era um jogador exímio. E que se eu fosse inteligente, colocaria Kate. Dudu. Ela falou que é uma mulher que defende as mulheres, mas está submissa ao grupo dela. Ele me contou. Eu vou te puxar porque é uma vontade do meu grupo. Lá fora, ela defende a mulher empoderada e aqui está sendo submissa a um grupo, que já saiu uma porção de gente. Aí foi um grande momento porque os dois ficaram discutindo ali e eu acho que os dois têm bons pontos ali, os dois argumentaram bem de formas diferentes, das perspectivas diferentes deles. Realmente, o Dudu foi a pessoa que colocou o Fernando na roça, teve peito pra isso, que era a pessoa que tava brigando entre aspas, na visão da Maria ameaçando ela ali dentro. A Maria também tem um ponto bom, porque o Dudu realmente ele foge de muita coisa, ele não dá a cara a tapa em nenhum momento. Porque uma coisa é você dar a cara a tapa quando você tá com poder, outras é você se posicionar quando você não tem poder, que é o que a maioria das pessoas tem que fazer o tempo inteiro ali dentro. Porque você não é fazendeiro 6 vezes na temporada, então tipo, né? Mas o Dudu deu uma crescida ali
que eu senti que ele cresceu porque, no meio desse entreveiro todo, Galisteu para o povo para falar que eles eram o primeiro lugar de audiência naquela noite. Eu acho que ali ele piscou que, tipo, beleza, a gente tá sendo o primeiro lugar, agora eu preciso aparecer. E é uma parte muito inteligente da cabeça dele. Porque, caramba, a gente tá sendo mais visto do que o primeiro lugar de audiência. Se pressupõe que eles passaram a Globo. Tipo, a gente tá sendo mais visto agora. Tipo, o programa tá bombando em audiência, eu preciso aparecer nesse momento. E ele apareceu muito bem. A Maria, eu achei que também se posicionou muito bem. Não só nesse momento com ele ali, mas nos outros votos também. Principalmente no embate com a Carol. E eu acho que boa parte do público tá concordando, porque eu fui ver os comentários no Instagram da Fazenda, eu vou falar isso depois, e muita gente tava meio que aplaudindo a Maria. Principalmente nessa questão com a Carol. Então, na questão dos dois ali, eu acho que os dois foram bem. O Resta 1, a gente teve o Dudu fazendo o que ele falou que ele ia fazer de tarde, que foi uma baita jogada dele, que era ele começou salvando a Rayane, porque assim ia sobrar um deles. Ele sempre diz que ele joga sozinho, a situação dele com as meninas estava meio lá, meio cá, parece que ele tá só com a Saori, então aqui eu realmente não acho que ele foi traíra com as pessoas. Porque daí ia sobrar um deles, a pessoa que sobrasse ia vetar o Wallace, que é o que a maioria ele queria, que é o que as meninas queriam, principalmente, a Saori e a Duda. E ao mesmo tempo ajudava ele, porque ele não ia se garantir que ele não fosse vetado da prova, ele ia poder fazer. E competir contra uma pessoa que potencialmente fosse mais fraca ali de prova, como a Maria. E quem ia sobrar deles, aí eu acho que eles não sabiam. Ele não tinha como prever quem ia sobrar. Principalmente que a Duda ia acabar sobrando, até porque ela sobrou por causa do poder que foi aberto depois. Aí quando resta um, Dudu salvou a Rayane, ela salvou o Valério, blá 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 blá. No final ficou entre o Mesquita e a Duda. Aí o Toninho abriu o poder. O Mesquita falou pra ele, salva a Duda, salva a Duda. E eu acho que o Toninho fez só pra espetar ali, tipo, não vou fazer o que você quer. Eu achei bom ele ter feito isso. E aí ele acabou salvando o Mesquita e a Duda foi pra roça. Aí a Duda fez toda uma cena ali, meu Deus, deram a oportunidade dela, que ela queria vetar o Wallace, meu Deus do céu. Eu acho um pouco desnecessário isso. Mas aí ela vai lá, vetou o Wallace, como a gente já imaginava, ele vai direto pra roça, muito provavelmente caminha passos largos aí pra eliminação. Depois, quando eles voltam pra casa, a Saori teve um atrito com a Duda por supostamente ela tá fazendo média com a Rayane e a Maria. E a Tamiri diz que ela vai ter que sustentar esse posicionamento dela de estar contra a Duda agora. Por enquanto, ela tá sustentando. Não sei por quanto tempo ela vai sustentar. Saori é outra pessoa que tá me dando um certo ranço aí também. Mas aí é uma coisa mais pessoal minha. Eu vi muita gente se perguntando por que ela não ficou brava com o Dudu por ele ter salvo a Rayane. Só que essa foi uma coisa que ele já tinha dito pra ela de tarde que ele ia fazer. E ela meio que concordou no final das contas. Pensando na estratégia ali de alguém dele sobrar e ter vetado e ter ajudado o Dudu a fazer a prova. Eu acho que pra pessoa que fica pior aqui, eu acho que é pra ela. Porque ela não tinha quebrado com o resto do grupo ainda. Igual ela foi junto com a Carol ali brigar com o Wallace depois. Ela é a pessoa que, diferente do Dudu, ela ainda tá muito próxima das meninas. Não adianta dizer que não. Então eu acho que ficaria... Se as pessoas estivessem sendo 100% justas com o que está acontecendo no programa e não, talvez, apoiando uma Saori só porque ela tá do lado do Dudu, eu acho que pra ela fica pior do que pra qualquer outra pessoa ali. Eu acho que a traíra foi ela de saber disso e concordar 100% com isso. De que uma das pessoas do suposto grupo dela sobrasse. Como eu disse, a Saori não me desce, eu acho ela muito cobra, muito manipuladora, e eu ainda acho que a torcida do Dudu vai se lascar levando essa mulher pro final. Mas, cada um, cada um. A Saori e o Mesquita tiveram um atrito depois, e aqui eu acho que é mais um dos momentos onde ela mostra a soberba dela, porque foi totalmente desnecessário. Foi uma mini treta, na verdade. Ele foi ali explicar porque que ele estava conversando com a Mari e com a Rayane, e a Saori já cortou ele. Porque, segundo ela, ele nunca apareceu no jogo e agora ele quer crescer pra cima dela, mas falou de um jeito muito grosso, muito arrogante, não tinha necessidade. E eu acho que ela tá se achando demais, hein? A soberba tá subindo pra cabeça, o chapéu subiu pra cabeça. Como eu disse, ela não me engana, eu acho que ela é uma cobra, ela vai pelas beiradas e é muito perigosa. Porque Carol, Rayane, Tamiris, toda essa galera, até a Ioná, elas iam muito de frente. Você sabe o que esperar delas. É aquilo ali, ponto. A Saori, com aquela vozinha dela, ela é muito perigosa, ardilosa. Essa é a palavra, a Saori é muito ardilosa. Sempre achei isso desde o começo, então o meu ranço dela tá batendo no teto também. Não mais do que o da Carol, mas tá quase lá.
Depois disso, a produção finalmente, já deveria ter mandado esse recado, que eles mandaram um recado há muito tempo antes, finalmente falando para eles pararem com essa palhaçada de ficar usando o trato dos animais como uma arma no jogo. Durante um tempo, beleza, só que elas passaram totalmente do limite. E aí abre aspas para o que a produção falou. Atenção, peões, o trato dos animais é parte essencial da dinâmica do programa. Essa atividade não deve ser usada para atacar ou penalizar adversários. O trato deve ser feito estritamente conforme os passos do manual do fazendeiro. A saúde e o bem-estar dos animais dependem da pontualidade de horário e da execução, conforme as instruções do manual. A partir de agora, a não execução do trato de maneira deliberada e repetida por parte de um peão resultará em punição individual. Isso vale para todos, inclusive o fazendeiro. Depois que o recado é lido, a Saori e a Rayane ficam se alfinetando uma a outra, achando que o recado foi para outra. Essas duas tontas, o recado foi para as duas, porque foram as pessoas que mais ficaram se alfinetando e fazendo cabo de guerra com os animais e usando isso. Não foi para uma ou para outra, foi para as duas. Só que o ego das duas tá ali achando que foi um grande... que elas fizeram, que a produção fez um grande mousse em nome delas. Só que não foi, sabe? Aí agora comentando sobre a novidade que a Galisteu anunciou no final do programa, que é o... rifaram o Super Paiol, que tá todo mundo achando lá dentro que não vai ter, que ia ter de novo. Graças a Deus não vai ter, porque não deu tão certo assim. E na verdade eles vão criar uma outra dinâmica, que vai ser na semana que vem, para eliminar mais uma planta. Eu acho que essa é um pouco mais acertada, mas também tem muita chance de dar muito errado, né? O que vai acontecer? Domingo a gente vai ter normalmente a dinâmica que a gente tem do apontamento, só que vai ser um apontamento com plaquinhas. Eu tô muito curioso para saber o que é o comando dessa dinâmica, tipo, aponte a pessoa por X, por tal, tal e tal. Como tem, é mais planta, o mais manipulador, o mais falso, mas não sei o que. Como eles vão coordenar essa questão deles colocarem plaquinhas? Porque... e quantas vão poder colocar ali, se for só uma, duas ou três, enfim. Porque eu acho que isso vai influir muito nas pessoas que vão para isso. Aí a dinâmica segue, as pessoas que não receberem plaquinha, os três no caso, vão... segunda ela vai abrir uma votação, esses três vão para votação, os que não receberem, e terça um é eliminado, é uma roça extra então. Eu acho que é muito mais assertivo do que o Super Paiol, até no final das contas, apesar de que eu tinha gostado da ideia do Super Paiol, só que as pessoas não usaram 100% certo, né? Aqui eu acho que, beleza, quem não receber placa, só que também tem uma parte que me incomoda um pouco. Porque pode ser que alguma planta acabe recebendo placa, tipo o Fabiano pode levar com certeza. Na verdade, eu acho que ele não vai estar nessa votação, porque eu acho que ou o Toninho ou o Creu vão dar placas para ele. Pode ser que alguém surte em casquete de dar uma placa para um Valério ou para uma Kate da vida, por não querer apontar a mesma pessoa, ou pelo comando que eles vão passar ali, dependendo de como eles pedirem para eles darem essas placas. Então, este é o meu medo, sinceramente. E ainda tem a questão de, tipo assim, que é que a galera tá se perguntando, tá, e se ninguém, se todo mundo receber placa? E se mais de uma pessoa empatar, tipo, todo mundo recebeu, duas pessoas receberam dois, se 5 pessoas não receberem placas, como que eles vão fazer? A minha intuição ali é de que eles vão pela quantidade de placas, tipo, um recebeu nenhuma, já tá ali. Outros dois empataram com uma, aí os dois vão. É que tem muitas variáveis aí, por exemplo, se 4 pessoas não receberem placas, não tem nenhum critério de desempate. Tipo, e se eles forem desempatar ali, eles vão deixar um pouco nítido para as pessoas como que vai ser. Ou talvez, se terminar empatado, na segunda, na hora que ela for abrir a votação, a gente tem uma outra dinâmica com a casa votando entre as pessoas que empataram para ver quem é que vai para a roça. Eu acho que talvez possa ser isso. Sobre as pessoas que eu acho que vão estar, a minha intuição e o jeito que o jogo tá andando lá dentro, eu acho que vai ser Kate, Valério e ou Toninho ou Creu. Eu acho que o Fabiano vai acabar escapando dessa. E tem o Mesquita também, que é uma grande planta que eu não vejo ninguém colocando placa nele. Até parando pra pensar, talvez eu acho que seja mais provável que o Mesquita esteja no lugar de um Toninho ou um Creu, sinceramente. A não ser que esteja a votação, olha a votação da casa e aí vai Toninho ou Creu, mas enfim, depende da forma como eles forem coordenar e fazer a dinâmica ali. Nessa manhã, o Creu estava conversando com a Maria na casinha da árvore e ele decretou que o próximo alvo dele é quem?
Rayane, olha aí que surpresa. Abre aspas pro Creu. Vamos colocar, você tá sozinha. Se começar a ficar perto da gente, você tá com a gente. A gente vai assumir você, tipo o Wallace. Ele já falou, não tô lá, estou mais perto de vocês. Ele falou, se amanhã eu tiver que votar em qualquer um de lá, eu voto. O último que eu queria não tentar votar é o Val, tenho muito carinho por ele. Mas na Rai não penso duas vezes. Se amanhã eu tiver um grupo aqui que tiver mais votos nela, eu vou votar nela. Uma estratégia inteligente do Creu, na minha opinião, porque realmente ele e a Rayane tiveram muita discordância. Eu acho que revoltar com aquele grupo ali que tá saindo todo mundo é uma. Igual eles fizeram agora, nessa semana. Não deveriam ter feito. É um baita de um tiro no pé, mas pelo menos ele tá tentando recalcular a rota de algum jeito ali. E eita, agora um momento brincadeira aqui. Eita, como a Ray sofre. O próprio grupo tá se desfazendo dela, mas aqui, brincadeiras à parte, é consequência das atitudes dela. A própria Maria concordou com o Creu e não tem como não concordar porque a Rayane trata ela igual porcaria, para não dizer outra palavra às vezes. Depois eles tomaram uma punição de 48 horas sem ovos e pães. Essa é uma pra se surtar ali dentro, porque a galera consome muito isso. Porque o Dudu aparentemente escovou os dentes dele no tanque da pia da lavanderia. E ele tá na baia e não pode. Falaram que ele tava quase rindo na hora que foi anunciada que tocou o sinal da punição lá. A Carol falou isso, então eles deduziram que foi ele. Olha a barca virando pra dona Carol. E então abre aspas porque a Carol começou a falar ali dele depois. Quer protagonismo? Levanta e sai aí xingando a liga. Sai fazendo alguma coisa. Vai ter protagonismo igual. Não vai dar punição pra gente. Aí a gente vai ficar sem ovos? Aí fica sem outra coisa? Sem gás? E ela seguiu falando. Eu acho que uma pessoa assim não merece ganhar 2 milhões. Já tô deixando a minha prévia, tá? Porque 2 meses de jogo, o Toninho falou dele, o Creu falou dele, a Rai tem problema com ele, votou na Maria ontem, o Wallace tem problema com ele, podendo falar com 6 pessoas, vai lá fazer uma coisa que ele sabe, passou rindo, só para poder causar punição. E aqui comentando sobre o jogo da Carol, e preparem-se que meu ranço vai, passar pelo vídeo. Primeiro, aqui eu acho que a barca dela vai virar porque ela tá muito nessa de atacar o Dudu e eu tenho certeza que as pessoas aqui não vão levar isso. A torcida é muito fanática por ele, falando assim, não vai levar isso com bons olhos. E ela falando, porque ganhar protagonismo vai atacar a liga. Pra que chutar cachorro morto a essa altura do campeonato? Tipo, vai atacar a liga. Querida, a gente já viu as brigas de você com Rayane, com Maria, com não sei mais quem, 600 vezes. E ela tá insistindo nas mesmas coisas. Porque ela não tem repertório, a não ser ficar brigando com os outros para aparecer. Se não for isso, ela morre no jogo, ela não tem mais o que fazer. E a Carol, eu acho que ela, sabe, foi fazendo a raiz durante um tempo, foi entretenimento durante um tempo. Ontem, quando ela levantou dizendo que a bunda dela, porque ela usou uma expressão vulgarmente mais baixa aí, tava doendo e ela ia rebolar ali. Nem isso eu consigo mais achar graça. Pra mim já deu. Tá cansativa, tá chata, não tem repertório, não tem mais o que fazer. Eu tô clamando pelo dia, eu espero que seja semana que vem, que a Carol vá pra roça e seja eliminada. E eu acho que a barca dela realmente virou, esse Titanic tá afundando, porque eu fui dar uma olhada, como eu sempre dou ali no Instagram da Fazenda, que é onde muita gente que é sofá aparece para comentar, e a galera que vota mesmo, e eu fiquei surpreso. Qual a minha surpresa quando eu vi que 80% dos comentários, principalmente na parte onde a Maria estava se defendendo dela, estavam aplaudindo a Maria e detonando a Carol. E como eu falei já em outras oportunidades, eu acho que a Carol ela consegue se sustentar lá dentro e no jogo muito de momento. É pelo lugar onde ela tá, é contra quem ela fala, é contra o que ela faz, com quem ela tá fazendo. E eu acho que ela nunca foi muito forte por ela mesma. Eu não colocaria a Carol no top 4 de pessoas mais fortes do programa, por exemplo. Até acho que a Rayane tem uma torcida individual maior que a dela. Então, eu acho que dessa vez, pelo tom que a Carol tá indo, por quão exaustiva, cansativa e chata que ela tá, e as pessoas. E ela atacando o Dudu, e as pessoas abrindo os olhos para isso agora, por quão chata ela tá. Igual ela foi tentar com o Ola de novo, a mesma coisa de sempre. A gente já viu essa briga 500 vezes. Já deu o que tinha que dar. Eu acho que as pessoas estão abrindo os olhos. Se ela pegar uma roça na semana que vem, talvez se não tiver uma Rayane, que eu acho difícil a Rayane não ir, eu acho que provavelmente talvez a gente veja aí o fim de Carol, e eu tô clamando por esse momento. Porque
porque eu não aguento mais ouvir a voz dessa mulher. É o tanto cansativa que, ao ponto de ser tão cansativa que ela chegou, e eu jamais imaginei há um mês atrás ou há 2 semanas atrás que eu ia falar isso. Mas eu não aguento mais Carol Lecker. Deu, chega, muda Brasil, vai embora, sabe? Depois a gente teve a Saori e a Rayane brigando de novo no quarto, mais do mesmo, não preciso nem falar, porque são outras duas que também as tretas já esgotaram ali o que uma tem pra falar pra outra. A Carol discutiu com o Mesquita na cozinha, porque segundo ela, né, segundo a cabeça distorcida dela, ele tava cuidando da vida dela. Ela mandou ele plantar bananeira e que devia se preocupar com a mulher dele que tá na roça. Graças a Deus o Mesquita não ficou dando muito palco pra ela, e aí ela calou a boca dela, foi fazer outra coisa. Pouco tempo depois ali, ela foi achar uma atividade pra ocupar a cabeça dela e parar de ficar falando porcaria pela casa. E ela tava fazendo uma cobra de brinquedo que ela vai chamar de gogó. Ela já tinha dito isso ontem, que era pra mexer com olas e tal. E eu fiquei pensando assim, é uma homenagem pra ela mesma? Ela tá se auto-homenageando? Porque eu acho que cobra cabe muito na Carol também. Inclusive já fizeram 1000 edits com a cara dela com a linguinha de cobra e com um corpo de cobra ali. É muito doido como as pessoas elas não param pra se olhar no espelho às vezes, né? E uma breaking news aqui, de uma notícia de última hora, eu ia até encerrar o vídeo, isso não estava planejado, não estava no roteiro, mas a hora que veio a notificação aqui, eu fiquei um pouco espantado e eu falei, não, eu preciso falar disso. Mais uma vez, Tamires e Rayane estão brigando na cozinha, só que essa briga, assim, eu acho que aí é o ponto onde a Tamires passa de todos os limites e parece que ela, sabe, ela tá forçando. E quando ela força, ela não para pra ver o que ela tá falando. Até então tava no, ai, sua escrota, não sei o que, nojenta, lixo, ai, tua namorada te abandonou no aeroporto, blá 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 blá. O que elas já falaram pra elas umas 1000 vezes. Só que a Tamiri já tava subindo o tom como ela sobe toda hora. Chamou a Rayane de vadia, até que ela falou a seguinte palavra, que a Rayane era uma vadia rodada de traficante. Não gosto da Rayane, tem todos os motivos do mundo pra não gostar dela, assim como eu sei que a maioria que tá me assistindo também não gosta, mas eu acho que não justifica isso aqui, sinceramente. A Tamires, ela passa demais do ponto, e a outra que tá cavando a cova dela, e cavando a cova dela num lugar que ela não precisava cavar. E principalmente brigando com a Rayane, ela tá conseguindo se queimar, ela que está conseguindo se queimar, brigando com uma pessoa que tá queimada, não tem sentido, ela faz só pra aparecer. Cara, e eu queria saber como é que tá a cara da Gabi Spanik aqui fora, sinceramente, ouvindo tudo isso. E claro, no meio da briga, acabei de me atualizar aqui, quem aparece pra entrar no meio da briga? Adivinhem? Carol Lecker, como sempre. Ela pega a cobrinha estúpida que ela fez e fica ali apontando na cara da Rayane. Ai, Naja, não sei mais o que, e a Kate, porque entrou junto, porque elas entraram porque a Rayane falou que o grupo delas ficava zoando a língua presa da Maria. Aí a Kate imitou a Maria falando, totalmente desnecessário também. E a Carol soltou toda a verborragia dela pra cima da Rayane. Cara, eu realmente não, assim, tipo, eu fico entre dois corações, porque eu estou odiando Carol, Kate nem faz nada, mas quando ela faz também é só pra se cagar. Saori, Tamires, enfim, essa patota aí. Mas ao mesmo tempo, vamos entrar no meio termo, onde a gente não precisa exaltar a Rayane ou colocar ela num lugar acima, porque a gente sabe quem ela é também, que ela é da mesma lixeira, mas dá pra gente condenar a Carol e as outras pessoas e eliminar elas depois, tipo Carol, Tamires, etc e tal. Vamos fazer esse acordo? Porque tá difícil, gente. Nossa senhora. Cara, o Dudu vai ganhar o prêmio com as mãos nas costas, porque elas não se ajudam em nenhum momento. Toda oportunidade que elas têm de se queimar, elas se queimam à torto e à direito. Tá bem difícil. Tá bem difícil, mas enfim. Bom, hoje tem a prova do fazendeiro na edição. Não me soltaram spoilers ainda, porque eles estão soltando spoilers muito mais tarde do que eles soltavam, então dá pra saber o que é. Eu acho que o Dudu vai voltar fazendeira, porque a Duda e a Maria são muito ruins de prova. A não ser que seja uma sorte, prova de sorte, ou uma prova que o Dudu não consiga concatenar as ideias ali, ou alguma coisa que envolva habilidade que ele não consiga fazer bem. Mas eu acho que tá tudo pra ele voltar pro fazendeiro. E eu acho que a chance de o Wallace se salvar da roça é justamente se o Dudu for fazendeiro e a torcida dele acabe votando ali
Sabe-se lá o porquê no Olas, talvez para tirar a Maria, para dar uma resposta para Duda, ou achando que talvez consigam tirar a Duda também, não sei. Enfim, curtam, comentem o que vocês estão achando, o que vocês estão achando de Carol, de Tamires, de Saori, dessa gente insuportável. Dessas falas da Tamires contra a Rayane agora e da formação da roça de ontem. Por enquanto é isso. Eu volto amanhã para comentar o Fazendeiro e a Roça, montada finalmente, e fui.